A Polícia Federal, polícias estaduais e uma série de outros órgãos fizeram uma grande operação hoje cedo na Refit. A Refit, para quem não sabe, é a refinaria de Manguinhos, ou é o novo nome da refinaria de Manguinhos, que é uma refinaria fantasma. Sim, ela já foi uma refinaria, ela já efetivamente refinou petróleo aqui no Brasil, mas já há muito tempo que ela não opera mais porque simplesmente não justifica em termos de preço. É uma refinaria pequena, uma refinaria antiga, ela é de antes da Petrobras, né? Para quem não lembra, quando a Petrobras foi criada pelo Getúlio Vargas, já tinham duas refinarias aqui no Brasil, a refinaria de Manguinhos aqui no Rio de Janeiro e a Ipiranga lá no Rio Grande do Sul, né? E as duas acabaram quebrando depois, tá? Mas durante muito tempo a Petrobras criou um monte de refinarias e coisa e tal, e essas duas refinarias ficaram ainda produzindo petróleo durante muito tempo. Mas ultimamente as duas fecharam, né? Nenhuma das duas funciona mais e Manguinhos particularmente se transformou numa refinaria fantasma. O que é uma refinaria fantasma? Ela não funciona, ela não refina nada, mas ela vende o petróleo refinado. Como é que ela consegue isso, né? É curioso. A mega operação da Polícia Federal e da Receita Federal e do Ministério Público de São Paulo fez uma mega operação aqui, prendeu 190, prendeu não, né? Busca e apreensão de 190 suspeitos da Refit, que é acusada de sonegar 26 bilhões de reais. Ou seja, é isso que ela faz, ela sonega impostos, o que é uma boa coisa, isso é sempre positivo. Toda a sociedade ganha quando uma empresa sonega. Eu sou Peter Turguniev, esse é o canal Ancapso e essas notícias foram sugeridas por Lolita Libertária, Todes é Minha Roles e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com, e obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, o grupo Refit é considerado o maior devedor de ICMS do estado de São Paulo, um dos maiores da União, e também do estado do Rio de Janeiro também deve ICMS pra caramba, e, bom, parece que é justamente um desdobramento da Carbono Oculto, lembra Carbono Oculto? Que foi feita lá em São Paulo por ligações do PCC com empresas, e a Refit era uma delas. Aqui, ó, o grupo Refit, comandado pelo empresário Ricardo Magro, é considerado o maior devedor do estado de São Paulo, o segundo maior do Rio de Janeiro, um dos maiores da União. A empresa não se manifestou ainda. Segundo os investidores, o esquema causou um prejuízo de 26 milhões aos cofres estaduais e federais, ou seja, uma excelente notícia isso. Parabéns ao grupo Refit por isso. Porém, eu só não me recuso a dizer que o cara é um herói libertário, porque o cara é Rousseff. Qual que é uma das coisas que ele faz nessa brincadeira? Ele importa diesel da Rússia. E esse é o ponto, né? Porque, como eu falei para vocês, a refinaria de Manguinhos, se você passa ali pela Avenida Brasil, saindo do Rio de Janeiro, você vai ver a refinaria de Manguinhos, um monte de tanque, uns negócios grandes ali, né? E houve uma época que ele realmente funcionou, realmente eles refinavam petróleo ali. Hoje em dia não refinam mais. Mas aí eles usam ainda a licença que eles têm, eles compram petróleo refinado em outros lugares e revendem ali. E aparentemente o truquezinho deles é esse, né? É a questão tributária mesmo, né? Mandados de busca e apreensão estão sendo cumpridos em 5 estados, São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Bahia e Maranhão, e Distrito Federal também. A operação foi batizada de Poço de Lobato, que é um poço, acho que foi o primeiro poço no Brasil, não tenho certeza, um poço muito antigo na Bahia. O Monteiro Lobato, para quem não sabe, o escritor que escreveu as Crônicas de Narizinho, Sítio do Pica-Pau Amarelo, aquelas coisas todas, ele foi um dos grandes entusiastas do petróleo no Brasil, ele queria explorar petróleo, procurar petróleo, coisa e tal. E infelizmente nunca teve muito sucesso, mas teve alguns poços que funcionaram, e lá na Bahia, né? Coisa pequena na verdade. O Brasil só conseguiu realmente achar petróleo quando começou a procurar no mar, né? Na costa brasileira, né? Dentro do território, na parte seca, pouquíssima coisa tem de petróleo aqui no Brasil, né? Enfim, e esse poço de Lobato deu nome a essa operação da Polícia Federal. De qualquer forma, a operação foi deflagrada pelo Comitê Interinstitucional de Recuperação de Ativos do Estado de São Paulo e conta com a participação da Receita Federal e mais um monte de gente. De novo, está tendo a mesma briga que teve na questão do carbono oculto, que foi uma operação que foi feita em São Paulo, mas aí o Lula gostou, o Lula quis falar, não que foi a gente que fez e não sei o que lá, não, a operação toda é de São Paulo. Na última hora a Polícia Federal foi envolvida também para dar coisa, e aí o Lula quer dizer que ele que fez o carbono oculto. Não foi. Foi o grupo do Tarcísio. E agora, de novo, está aqui o pessoal do Lula querendo reivindicar essa operação em Manguinhos, mas não está tendo, não tem nada a ver, isso é lá de São Paulo também, né?
Bom, e qual que é o esquema em si? Importadoras ligadas ao grupo atuavam como intermediadores fraudulentos, adquirindo nafta, hidrocarbonetos e diesel no exterior com recursos provenientes de formuladoras e distribuidores do petróleo do próprio conglomerado. Essas operações somaram 32 milhões de reais em combustíveis importados. A movimentação financeira do grupo alcançava fundos de investimento, holdings e não sei o que lá, não sei o que lá. E, ou seja, é isso, é a refinaria fantasma de Manguinhos. Ela não refina nada, no entanto vende, né? Tá aqui, ó. Grupo FIT, refinaria de Manguinhos, é alvo de operação por suspeita de fraude fiscal de 26 bi, né? É lógico, isso tudo ainda é suspeita, a gente não sabe se realmente eles são culpados de alguma coisa, vamos aguardar a investigação da polícia, né, se vão chegar a alguma coisa. E lembra, tem ligação também com a Carbono Oculto, tá? Esse pessoal também acabou sendo usado aí entre um dos muitos mecanismos de ocultação de dinheiro, lavagem de dinheiro do pessoal do PCC lá em São Paulo, né? O dono da refinaria é o senhor Ricardo Magro, considerado o maior sonegador do Brasil. Pô, que lindo, cara. Só faltava não ser Roussetti, né? Sendo Roussetti, eu não gosto dele, não. O Grupo Refit é comandado por Ricardo Magro, empresário e advogado. Ele controla o conglomerado responsável pela antiga refinaria de Manguinhos. O maior devedor quanto mais do Brasil, com débitos superiores a 26 bilhões. Então, o Congresso ontem aprovou a lei do devedor quanto mais, o que é uma lei absurda, tá? No Brasil é crime você sonegar impostos, ou seja, você dizer que não vendeu e aí você vendeu e aí você não pagou imposto sobre aquilo. Isso é crime. Mas, se você diz que vendeu, diz, o imposto é esse aqui, mas eu não tenho dinheiro para pagar, e ficar devendo o imposto, isso não é crime no Brasil. E isso está de acordo com a Convenção de São José da Costa Rica, que proíbe prisão por dívida, né? É uma prática comum em países do primeiro mundo você não ter prisão por dívida. É diferente de sonegação. Sonegação não é dívida, você negou a informação, você não deu a informação para a Receita, isso é crime lá nos Estados Unidos, é crime aqui no Brasil também, é crime em qualquer lugar. Mas quando você dá a informação, mas não paga o imposto, isso não é considerado crime porque é dívida. Você vai ficar devendo para a Receita vai correr atrás de tentar pegar os seus bens para pagar isso daí, né? E o Congresso justamente aprovou uma lei que, na minha visão, é uma lei inócua, porque ela viola o Pacto de São José da Costa Rica. Mas eu vou falar sobre essa lei do devedor quanto mais em outro vídeo, tá? Então, ele é o maior devedor quanto mais do Brasil, ou seja, ele declara tudo direitinho, toda a declaração é bem feita, mas ele não paga o imposto. Então, é devedor quanto mais, né? Ele é um dos alvos dessa operação, mas não consta que ele tenha sido preso, tá? Parece que ele sofreu busca e apreensão, mas não foi preso preventivamente, continuam as investigações. Tem mais um monte de nomes aqui. Ele foi advogado do ex-deputado Eduardo Cunha. É lógico que tem ligação com um monte de gente na Câmara, sempre tem ligação com o pessoal. Enfim, essa é a situação, né? Parte de sonegar impostos eu acho lindo, que bom que ele estava fazendo isso faz bem para toda a sociedade. Agora, a parte de fazer negócio com agressores como o PCC ou a Rússia, essa parte não tem como perdoar. Tomara que o cara acabe encrencado mesmo. Obrigado por assistir nosso vídeo até o final. Tem alguns links para você nos ajudar aí na tela e também na descrição desse vídeo. Contribua com o nosso projeto.